E aí, né? Boa noite a todos. A gente vai entrar no nosso terceiro equipamento de separação, mudando um pouquinho, né, a lógica dos equipamentos que a gente viu até agora, que foi flash, coluna de destilação, absorção e esgotamento, né, ou dessorção, stripping, são equipamentos baseados em introduzir em dispositivos de contato um agente de separação máximo. Então, a gente não vai, a partir da mistura que a gente está tratando, desestabilizá-la para criar uma nova fase. Então, é um equipamento com um conceito um pouco diferente. Eu vou precisar de um agente de separação máximo. E aí, a gente tem uma coluna de absorção, uma coluna de desorção, que a gente vai ver as diferenças entre elas. Problemas mais complexos envolvendo sistemas mais concentrados, ou problemas envolvendo reação química, né? Quer dizer, você tem no seu agente de separação máximo também um componente que é capaz de fazer uma reação reversível ou irreversível. Esses problemas mais complexos, vocês vão usar direto o simulador. Os simuladores estão preparados para fazer esse tipo de cálculo, inclusive o QCEP. Mas o que vocês vão ver comigo são problemas mais simples, normalmente envolvendo sistemas diluídos, que já representam boa parte dos problemas reais. Porque colunas de absorção, normalmente elas são uma opção tecnológica quando eu quero remover pequenas quantidades de um contaminante de uma corrente fluida, seja ela gasosa, seja ela líquida. À medida que eu tenho concentrações muito grandes do contaminante, eu já começo a ter que ter colunas muito altas e uma vazão de agente de separação máximo muito alto. E aí, às vezes, outras tecnologias, como tecnologia de membrana, a própria destilação, extração líquido-líquido, elas podem ser mais interessantes. Então, normalmente, são colunas pensadas, é um processo pensado para serem diluídos. Então, vocês vão ver comigo, agora, parece uma coisa muito particular, mas não. Elas representam várias situações reais, né, em indústrias, né? E é uma tecnologia que tem ganhado mais espaço à medida que as restrições ambientais se tornaram mais severas. Então, são equipamentos eventualmente usados para polimento de corrente, ou polimento de efluentes gasosos e líquidos, para você tirar aquele contaminante, ou um equipamento para tirar um veneno catalítico antes de entrar num reator, né? Então, são equipamentos de polimento de corrente. E polimento de corrente significa que eu quero tirar pequenas quantidades para adequar aquela corrente para o destino dela, seja esse destino um destino final, seja um descarte, seja a entrada de um reator. Tá bom? Então, esse é mais ou menos o cenário. Então, vamos agora, o primeiro passo é diferenciar a absorção da desorção. Então, a absorção é quando um ou mais... Então, a corrente de problema que eu quero trabalhar é gasosa. Então, que tipo de agente de separação máximo que eu vou usar? Se a minha corrente de problema é gasosa, o meu agente de separação máximo tem que ser o quê? Líquido. Então, a coluna nada mais é do que um contactor. Seja uma coluna de pratos, seja uma coluna de recheios, é um contactor que vai contactar a minha corrente de problema, que é gasosa, com o agente de separação máximo, que é líquido. Muitas vezes, quando eu quero, por exemplo, eu tenho uma mistura de gases apolares ou gases permanentes, né? São pouco solúveis em água. E eu quero tirar um contaminante que é polar, por exemplo, amônia, ou CO2, H2S. Normalmente eu vou usar água, ou vou usar água com algum outro componente que vai reagir, por exemplo, NaOH, no caso de gases ácidos, né? H2S, CO2, eu vou usar uma amina, monoetilenamina, dietilenamina, ou até mesmo NaOH. O NaOH vai formar uma reação irreversível. Esses outros, eles são uma reação de compensação, são reversíveis, que é o que são usados na prática. Mas agora, o importante é vocês saberem que eu tenho uma corrente gasosa e vou usar um agente de separação máximo líquido, né?
Se o soluto, se o contaminante ele for, se o contaminante também for apolar, aí talvez o agente de separação máximo tenha que ser um óleo. Então, por exemplo, tem uma mistura de hidrocarbonetos, eu quero tirar o hidrocarboneto mais pesado da corrente gasosa, um pentano, aí eu vou usar o óleo, porque não adianta usar água, porque o pentano não vai ser solúvel na água. Então, o foco dessa operação é, portanto, remover venenos catalíticos, impurezas, contaminantes, poluentes, evitar a poluição atmosférica, recuperar compostos de interesse de uma corrente gasosa. E a dessorção? A dessorção é o processo o processo contrário, Eu tenho uma corrente líquida que está com um contaminante, normalmente em traços. Esse contaminante é volátil e aí eu vou remover esse contaminante usando o agente de separação ácido gasoso. Então a coluna, seja ela de prato, seja ela de recheio, é a mesma, só que projetada no sentido contrário. Posições de operação vão para favorecer a remoção de um componente volátil de uma corrente líquida a partir da contactação com a corrente gasosa. E adivinha qual é a corrente gasosa que a gente costuma usar? Aquela que é baratinha, está disponível aí para a gente. O ar. Na indústria do petróleo, quando a gente tem algumas correntes de metano, algumas correntes de hidrocarboneto, você pode, eventualmente, usar essas correntes de hidrocarboneto para remover o componente volátil e aí mexer com temperatura e pressão para favorecer essa separação. Mas normalmente a gente usa o ar. Tá? Então, na dissorção, em muitos casos, a operação de dissorção é utilizada em conjunto com a absorção, para a recuperação do agente de separação máximo, e reciclagem do líquido absorvente. Então, esse quadrinho ele fala o seguinte: toda vez, gente, isso vale para a absorção, vale para a estação líquido-líquido. Quando eu tenho um agente de separação máximo-líquido, mesmo sendo a água, o ideal é trabalhar em circuito fechado, para evitar gastos desnecessários ou poluição dos corpos d'água. Então, como que eu recupero o agente de separação máximo da absorção? Por exemplo, usando uma coluna de dessorção. Tá? Claro que eu posso usar um outro processo, uma própria destilação, vai depender muito do quanto que tem de contaminante e que contaminante é esse, E aí, normalmente, o que eu tenho são processos acoplados de absorção e dessorção para a recuperação do solvente, Bom, então agora tem esses dois desenhozinhos esquemáticos, eu quero chamar a atenção para algumas coisas, tá? Primeiro, na absorção de pratos, eu vou numerar os estágios de equilíbrio de cima para baixo, tá vendo? 1, 2, 3. Quando eu estou falando de prato, gente, obrigatoriamente eu estou operando em contracorrente. Lá em FT3, quando a gente viu coluna de recheio, a gente poderia trabalhar em contracorrente ou com a corrente. Mas em prato não tem jeito. E vocês já sabem por quê, O líquido tem que descer pelo Dalcomer. Os pratos são idênticos que vocês viram lá em destilação. Então, a única maneira de operar colunas de pratos é em contracorrente. E por que a gente numera de cima para baixo? Porque o líquido tem que entrar por cima porque ele deve descer por gravidade. Então, como o meu líquido, que vai ser meu agente de separação máximo, eu sei de onde que eu estou pegando esse líquido, Eu sei qual é o meu estoque de agente de absorvente, de solvente. Eu sei qual é a composição dele. E em cima vai estar o meu gás tratado. O meu gás tratado, ele tem uma especificação para ele. Se eu estou tratando o gás, eu tenho uma especificação para ele, seja em termos de recuperação, seja em termos de pureza. Então, o topo da coluna, normalmente ela está especificada em termos. As variáveis intensivas estão especificadas. Então, por isso que a gente numera de cima para baixo. Então, o enésimo prato. Então,
o VN mais 1 é a corrente que eu quero tratar, essa eu conheço também. E a única composição que eu não sei, a priori, é como que vai sair a composição aqui do prato do fundo, que é onde a composição de líquido do prato do fundo, porque eu não tenho a coluna a priori, tá? Outra coisa importante, repara, a coluna de absorção, ela é uma coluna de pratos de uma única seção, né? Por isso que a gente só está especificando um cara. A coluna de destilação, ela tem duas seções. Por isso que a gente precisa especificar dois caras. O cara do topo e o cara do fundo. Aqui não. Como só tem uma seção, eu só preciso de uma especificação, que é a especificação do topo. A especificação da corrente que eu quero tratar. Tá? Então, o líquido absorvente absorve preferencialmente um dos componentes que estão aqui nessa corrente aqui de gás que está entrando. Já na coluna de desorção, eu estou tratando a corrente em líquido. Então, essa corrente aqui, ó, vocês estão vendo aqui meu mouse? A setinha do mouse aqui? Essa corrente que eu quero tratar. Certo? E eu vou usar um agente de separação máximo gasoso. Que é essa corrente V0 aqui. Como eu sei que gás que eu estou usando, eu sei a composição dele. Então, eu sei a composição desse cara. Como eu quero tratar o líquido, eu tenho uma meta para L1. Então, seja em termos de recuperação, seja em termos de composição, de pureza. Eu tenho uma meta para esse cara. Então, eu conheço o fundo. Então, por isso que nas colunas de desorção, usualmente a gente numera de baixo para cima. Né? Um gás agente de separação máximo vaporiza preferencialmente um dos componentes da fase líquida. Alguma dúvida até agora, gente? Então, ambos esses processos são processos em coluna de uma única seção. E repara que não tem aí máquinas térmicas, né? Eu substituo a razão de refluxo, no caso da absorção, a razão de refluxo ela é substituída por uma tomada de decisão de projeto, qual é a vazão de líquido que eu vou usar. Então, assim como a gente teve uma estratégia para definir a razão de refluxo na destilação, a gente vai ter que ter uma estratégia de projeto para definir quem é esse L0, e qual é a vazão de agente de separação máximo que eu vou usar. E na desorção, por analogia, a decisão de projeto é saber qual é a vazão de vapor que eu vou usar na minha corrente. Óbvio que nós vamos usar a mesma coisa, né? É usar o pinch. Usar aquele conceito de pinch. Mas quando chegar lá, vocês vão ver. É muito parecido. Alguma dúvida até aqui? Então, beleza. Então, eu vou tocar. Então, esse desenhozinho aqui, gente, é só um exemplozinho, né? Provavelmente do tratamento do gás natural. Esse gás aqui é um gás natural que está contaminado com CO2. Eu preciso tirar o CO2 antes de levar o gás natural da plataforma de petróleo para o continente, né? Para evitar problemas de corrosão na linha e aumentar o valor agregado da minha corrente, né? Então eu tiro o CO2 a partir de uma coluna de absorção. Então eu entro com solvente, o gás sai tratado, e aí aqui é a entrada do gás que eu quero tratar e o solvente sai contaminado com o CO2. Aí eu bombeio essa corrente de solvente contaminada para uma outra coluna de desorção, uso um gás de recuperação, meu gás na coluna de desorção vai ser um agente de separação máximo. Aí eu saio o CO2 aqui, eu tenho que tomar cuidado com o problema de efeito estufa, eu tenho que saber o que eu vou fazer com esse CO2, esse é um outro problema de projeto. E o solvente recuperado eu devolvo para a coluna de absorção. Tá? E aí eu gosto sempre de lembrar meus alunos aqui, e como normalmente o solvente que a gente usa, né, na coluna de absorção, ele vem de um processo de recuperação, e esse processo não é perfeito,
dificilmente esse cara está totalmente limpo, né? Sempre a gente vai ter aqui alguma contaminação, né, de CO2 aqui no caso, ou do soluto, na entrada do solvente. Depois você vai falar um pouco melhor disso, mas essa questão dos pinches, eu depois não entendi muito como isso influencia nos cálculos. Ter 1 ou 2 pinches. Ah, não. Aqui só vai ter um pinch. Vai ter 2. Certo. Não, na verdade é o seguinte, Anne, vamos lembrar. Eu não posso operar com pinch, não. Se eu operar com pinch, lascou tudo. Tá? Não, eu não estou falando que nesse caso vai ter, não. É só... O que eu quero te mostrar aqui é o seguinte. Só para fazer uma analogia com a nossa discussão de destilação, aproveitar que a gente já sofreu com destilação, aqui não tem máquina térmica de topo, não tem condensador de topo, né? E, quem faria o papel da razão de refluxo, né? Que vai garantir líquido no primeiro prato, é a vazão do absorvente. Então, eu tenho uma tomada de decisão de projeto, que vazão L0 usar. E aí eu só me antecipei um pouco, e você tem razão, a gente vai ver com mais cuidado daqui a pouco, é que a gente vai usar uma abordagem muito parecida para achar o R mínimo. Lembra quando a gente achou o R mínimo, depois usou uma heurística econômica para achar a razão de refluxo de projeto? Sim, sim. Aqui é muito parecido. Nós vamos achar o L mínimo, usar uma heurística econômica para achar o L de projeto. E no caso da dessorção, isso é a mesma coisa, só que por V0. Tá. Mas depois a gente vai ver com calma. Essa transparência aqui, gente, é só para vocês reconhecerem a simbologia, né? Que aparece aí, eventualmente, nos simuladores, etc. Né? Quando a coluna de recheio, normalmente a torre é representada por esse cilindrozinho baulado no fundo, né? E quando a torre é de recheio, é representada por esse X assim no meio da torre, e quando a torre é de pratos, é representado por esses tracinhos. Então, aqui um exemplozinho, né? Imagine que eu estou na produção de acetato celulose, eu vou ter uma corrente gasosa, né? Quando eu seco acetato celulose, da acetona não reagida. Então, eu vou ter ar contaminado com acetona, tá vendo? Com um pouquinho de água. E aí, então, um exemplo aqui industrial, uma coluna aí de pratos, né? Com 30 pratos. Aí eu queria chamar a atenção para algumas coisas que têm a ver com as hipóteses que a gente vai usar no método. Dá uma olhada em todas as temperaturas das correntes. O que vocês observam? Iguais. Então, essa é uma aproximação, né? Às vezes, nem sempre isso é verdade, porque às vezes você tem uma queda aí da temperatura, porque você tem que roubar energia, você tem uma perda aí do agente de separação máximo pela vaporização. Então, mas como é difícil a gente prever isso a priori, então no projeto inicial a gente assume que a coluna é isotérmica. E dá uma olhada também que a gente está assumindo que as quedas de pressão são quase que negligenciáveis, né? Muito baixinha a queda de pressão. E aí, com os métodos que vocês vão ver comigo, que dependem de curva de equilíbrio, porque é método gráfico, a gente vai assumir a coluna isobárica também, para poder usar uma única curva de equilíbrio, tá? Mas tem as quedas de pressão que vocês viram. Agora eu quero que vocês observem uma outra coisa. Quem é o agente de separação máximo? A água. A água. Dá uma olhada na água nas saídas. E compara com a água na entrada do... Olha a água na saída do gás. Tá vendo que tem uma perdazinha de água? Teve um arraste, né? Isso é inevitável, gente. É muito difícil você evitar isso, né? Mas a gente vai assumir, né, como primeira estimativa, que não há essas perdas, tá? Dá uma olhadinha também que
embaixo, no ar, na saída de líquido, sai um pouquinho de ar também. Tá vendo? Sai um pouquinho de oxigênio e nitrogênio. Também isso acontece. Acaba que sai saturado, né? O líquido sai saturado no gás. Por isso que a escolha do solvente é importante, para que essa saturação, a solubilidade do gás inerte, do que você quer que se mantenha na fase gasosa, ela tem que ser muito baixa, porque ele vai sair saturado. Mas se essa saturação for baixa, as perdas são mínimas. E a volatilidade do seu solvente, nas condições de TIP da coluna, também tem que ser o mínimo possível para que essas perdas sejam a menor possível. Então, aí a gente já está antecipando as tomadas de decisão da seleção do seu agente de separação máximo para cada caso. Tá? Mantém isso na cabeça, depois a gente vai ter uma transparência dedicada a essa discussão, mas eu gosto de ver a luz do problema, porque aqui é uma situação real. Então, na situação real, vai ter perda de solvente, o solvente vai estar saturado no gás inerte, que é uma coisa que é inevitável. Então, a nossa meta é escolher um solvente que volatilize pouco nas condições da coluna e que solubilize pouco o gás inerte, mas que tem uma boa afinidade pelo cara que você quer tirar. Repara que a água foi uma boa escolha. Porque você olha só como que você reduziu consideravelmente a acetona na corrente gasosa. Agora compara a acetona na entrada do gás com a acetona na saída do gás. Então foi uma escolha feliz, tá? Para essa separação à água. Tá? Beleza, gente? Mas fiquem com essas preocupações na cabeça por enquanto, né? Repare que os componentes do ar praticamente não são absorvidos. A solubilidade de oxigênio e nitrogênio na água é baixa, nas condições da coluna, né? Todas essas avaliações nas condições. Se aumentar a pressão, isso pode mudar, né? Diminuir a temperatura, isso pode mudar. Muito bem. Lembre-se que essa água que sai aqui no fundo, eu tenho que recuperar. Então, depois eu vou ter que pensar em algum processo de separação para tirar essa acetona. Aí tem que ver se um flash é suficiente, ou se uma coluna... Aí eu tenho que ver se uma coluna de destilação, ou um processo de separação de membrana, ou uma outra coluna de desorção. Aí não faz muito sentido, né? Se eu tirei do ar, depois eu vou devolver para o ar, não faz muito sentido pensar numa outra coluna de desorção para tratar o meu solvente aqui que saiu aqui do fundo. Vocês concordam? Então, provavelmente, eu tenho que pensar num outro processo. Talvez a destilação seja uma alternativa. E a acetona é mais volátil que a água, né? Então, nem sempre a recuperação do solvente é por desorção, não, tá bom, moçada? É uma decisão de projeto também. Às vezes, lendo os livros, parece que é automático isso. Gente, eu gosto muito dessa transparência, eu tenho dificuldade de sair dela. Vocês estão me fazendo alguma pergunta? Bom, na introdução do CIDER tem uma discussão... Professor? Sim. Desculpa. Não, que isso. Ali, tipo, a água, parte dela é perdida, aí depois a gente vai ter que recuperar essa água que vai sair por baixo, e ela volta de novo ali por cima, na esquerda, certo? Isso. Só que conforme a gente tem essa perda, então a gente tem que ter uma entrada de água, tipo, isso não é um processo fechado, tem que ter uma entrada de água ali pra gente ir repondo essa água que é perdida, certo? De make-up, exatamente. Mas tá. É o seguinte, se vocês ainda quiserem tirar essa aguinha se você tirar uma corrente fria aí, você pode liquefazer essa perda de água aí, eventualmente, né? A água líquida, depois você pode bombear. Depende, as estratégias são muitas. Você pode usar make-up de água, você pode recuperar essa água que está saindo do topo ali, se você tiver disponibilidade de corrente fria barata, né? Ou não. Joga essa água fora e faz o make-up de água, que talvez seja mais barato. Aí tem que fazer análise econômica. Aí você tem razão.
Tem que fazer, vai ter que ter uma correntezinha de make-up. Mais algum Não, ok, beleza. algum complemento, gente? Então vamos seguir. Bom, eu quero definir com vocês uma grandeza chamada fator de separação. Normalmente ele é calculado com os dados da entrada, tá? Esse fator de separação para absorção, a gente usa A. Aí cada livro usa um símbolo. O CIDR usa A também. Ele é definido como a vazão de líquido, né? A vazão do meu agente de separação máximo, dividido pela constante de equilíbrio vezes a vazão de gás. Tá? Vazões essas de entrada e constante de equilíbrio das condições de entrada. Beleza? Bom, para absorver uma dada fração de sólido especificada, quanto maior o valor de A, menor o número de estágios requerido. Então, eu sempre quero maximizar o valor de A. Mas vamos pensar um pouquinho. Como é que eu faço para aumentar o valor de A, gente? Pela sua definição. O que eu tenho que fazer para aumentar A? Esse G é vapor, né? Eu tenho como mexer no G? Hein, gente? Eu posso mexer no G? Eu acredito que não, porque é a corrente que você quer tratar. Então, é só corrente de processo. Você teria como mexer no L, no meu ponto de vista. Perfeito. É, do agente. É, isso aí. O G intocável. Então, ou eu mexo no L ou na constante de equilíbrio. Lembrando que, quanto maior o L, maior vão ser as vazões de líquido. Então, é aquela mesma discussão da razão de refluxo, lembra? Quando a gente aumenta a razão de refluxo, eu não tenho colunas menores para atender uma certa separação? Por quê? Porque eu aumento a vazão de líquido em cada prato, então eu aumento a força motriz em cada etapa, em cada estágio de equilíbrio, aumenta a força motriz, porque o bulk vai estar sempre mais diluído. Só que, em compensação, eu vou ter que trabalhar com diâmetros de coluna maior. E a constante de equilíbrio, gente? O que é constante de equilíbrio? Pensando em algo modificado. Coeficiente de atividade vezes pressão sobre pressão de operação. Isso. Então, eu tenho que diminuir a constante de equilíbrio, não é isso? Se eu diminuir a constante de equilíbrio, eu aumento o A. Como é que eu diminuo a constante de equilíbrio? Aumentando a pressão. Aumentando a pressão ou Diminuindo a temperatura. Não. Isso, diminuindo a temperatura. E faz sentido, porque eu não quero tirar um componente que está em fase gasosa, quero levar para a fase condensada. Então eu quero favorecer o equilíbrio no sentido do líquido. Como é que a gente favorece a fase líquida no equilíbrio de fase? Aumentando pressão ou diminuindo temperatura. Viu como tudo se conecta? Então, tem uma heurística, né? Como eu tenho aí uma tomada de decisão econômica, né? Eu trabalhar com L maior, também trabalhar com pressões muito, muito altas, tudo isso tem custo, né? Então, há uma heurística de trabalhar com esse A entre 1,25 e 2. E aí, um número mágico aí de projeto, inicial é de 1,4. E aí, essa discussão, né, da constante de equilíbrio que a gente acabou de fazer, que eu vou deixar documentado, né? Lembrando que PSAT ele cresce exponencialmente com temperatura. Então, coluna de absorção sempre vai tentar trabalhar em temperaturas mais baixas e pressões mais altas. Diminuindo a temperatura e aumentando a pressão, a constante de equilíbrio cai, portanto, podemos operar com menores valores de L, uma mesma separação. E aí eu posso trabalhar com diâmetros de coluna menor. E aí lembrando que também não é só diâmetro de coluna, não. Eu não tenho que fazer a recuperação do solvente depois? Para trabalhar em circuito fechado? Então, quanto maior o L, mais custo, mais caro fica o processo de recuperação do solvente.
eu tenho que ver depois. Né? Que eu tenho que analisar junto. A análise econômica tem que vir junto. Tudo bem, moçada? E o análogo para a absorção, que é o símbolo S, é o inverso, né? Vai ser definido como K de equilíbrio V sobre L, e aí toda análise é inversa, né? Eu preciso, para maximizar S, eu tenho que aumentar a constante de equilíbrio ou aumentar a vazão do vapor. Lembrando que L eu não posso mexer, porque L, na absorção, eu quero tratar o líquido, então L está amarrado. Eu posso aumentar a vazão do vapor, que é o agente de separação máximo, ou aumentar a constante de equilíbrio. E aí, não, qual que aumenta a constante de equilíbrio? Aí sim, aumentando a temperatura, diminui a pressão. E aí também, né, um valor aí de projeto de trabalhar com S em torno de 1,4. Tudo bem? Então, aqui um outro exemplo, para fugir um pouquinho de água. Repara, eu tenho um gás que tem leves e tem pentano. Se você comparar o gás na entrada com o gás na saída, quem que eu estou querendo tirar? Repara que eu quero tirar C3+, né? Mas, de maneira mais efetiva, eu estou querendo tirar o C4 e o C5. E aí, eu não posso usar eu tenho que usar um solvente polar, né? Desculpa, um solvente apolar. Eu vou usar um óleo. E por que o butano e o pentano eles saem, né? Porque quanto maior a cadeia, maior as interações com o Van der Waals. A interação é fraca, mas quanto maior a cadeia, maior a interação. Por isso que ele interage melhor com o óleo. E repara que, mesmo na entrada, o agente de separação máxima ele vem um pouco contaminado com os caras, tá vendo? É um pouquinho contaminado, porque isso aqui está vindo de alguma recuperação de solvente, né? Tá bom? Então, é só para chamar a atenção aí. Bom, coluna de absorção, gente, apesar de a gente sempre pensar em prato, pensar em recheio, ela pode ser também, em alguns casos, que a gente pode trabalhar com coluna de spray dry. Coluna de spray dry, o contato não é muito efetivo. Então, a gente opta por uma coluna de spray dry quando eu consigo separar, eu não preciso de muito estágio de equilíbrio, né? Uma coluna com menos de 3 estágios de equilíbrio atinge a minha meta. E quando o soluto é muito solúvel no líquido. O que é uma coluna de spray dry? Eu vou ter uma corrente gasosa, né? Eu vou alimentar uma corrente gasosa no fundo e eu vou ter um chuveirão dispersando gotículas de líquido que vão cair por gravidade. E à medida que essas gotículas de líquido vão caindo, vão entrando em contato com uma corrente gasosa, um contínuo gasoso subindo, né? Então, por que essa coluna era pensada, esse tipo de coluna é pensado quando o soluto é muito solúvel no líquido? Porque para dentro da gotinha, eu não tenho muita agitação, não tem escoamento dentro da gotinha. Então, dentro da gotinha, a transferência de massa é só por difusão. É só por difusão. Então, essa gotinha tem que ser pequena, para quando ela sair aqui, quando ela cair aqui embaixo, ela já está em equilíbrio, ela tem que ser pequena, e a força motriz tem que ser grande. Então, quando ele é muito solúvel, na interface, pelo lado do líquido, eu vou ter uma concentração grande. Então, eu vou ter sempre uma força motriz grande. E aí eu garanto que nessa coluna, eu vou ter o tempo de contractação vai ser suficiente para que as gotinhas cheguem aqui no final saturadas no componente que eu quero tirar. Tá? A vantagem dessa coluna é que a fase gasosa sofre baixa perda de carga. Né? Baixa perda de carga. O contrário dela é a coluna de borbulhamento, onde eu vou ter aqui um contínuo líquido com bolhas subindo, né? Então, eu tenho um borbulhador aqui embaixo. Esse borbulhador dispersa bolhas num contínuo líquido que inunda a coluna. Então, a coluna vai estar sempre trabalhando inundada.
Também a transferência, o contato é ruim desse tipo de coluna. Então ela só vai ser útil quando eu demandar poucos estágios de equilíbrio. E quando eu uso esse tipo de coluna? Quando a solubilidade do cara que eu quero tirar no líquido for muito baixa. Se a solubilidade é baixa, na interface, pelo lado do líquido, sempre vai ter pouco cara. Então eu preciso que o bulk esteja sempre muito diluído para que tenha alguma força motriz para transferência de massa. Então eu tenho que trabalhar com muito líquido e pouco gás. E a coisa ruim, né? E o negativo disso é que ao borbulhar, o gás sofre uma baita perda de carga, porque ele tem que subir nessa coluna de líquido aqui. Né? Ele sofre uma baita perda de carga. Então eu vou ter que ter altas pressões de gás aqui na entrada. Esse é o lado negativo das colunas. Então são casos particulares onde a meta que eu estabeleço e as condições de operação vão acabar demandando poucos estágios de equilíbrio e eu caio nesses casos do limite, né? Quando o soluto é muito solúvel no líquido, stay dry. Quando o soluto é muito pouco solúvel no líquido, eu tenho que trabalhar com colunas inundadas, né? Colunas de borbulhamento. Nos casos intermediários, a gente vai optar entre prato e recheio. E aí o funcionamento de prato a gente já viu bastante em destilação. Eu não preciso, vocês agora estão cobra criada nisso. E o trabalhinho que a gente vai fazer agora na continuidade do curso é que eu quero que vocês dominem um pouquinho o projeto de colunas de recheio. Seja recheio randômico, seja recheio estruturado. E como dimensionar a altura do recheio, vocês já viram comigo em transferência de massa. Quando a gente fechou o curso de transferência de massa. Tudo bem? E nesse trabalhinho, talvez vocês vão retomar um pouquinho aquilo, né? Rever, forçar vocês a rever o que a gente discutiu no final do curso de transferência de massa. Isso vocês vão estudar sozinhos, tá? Muito bem. Então, considerações gerais para projeto, né? Projeto é uma análise de uma absorvedora e uma absorvedora, uma stripper, né? Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter os fluxos, né, das correntes de entrada, as composições da corrente de entrada, a temperatura e a pressão da coluna. Eu vou assumir aproximadamente constante. Do gás de alimentação, né, tudo sobre a corrente de alimentação. No caso de absorvedora, a alimentação é gasosa. No caso da dessorvedora, a alimentação é líquida. Eu preciso da meta de separação, normalmente dada em grau de recuperação, desejado em um ou mais componentes. A gente vai ter que fazer a escolha do absorvente. Então, a próxima transparência eu vou fazer um debate com vocês que eu já antecipei, né? Por adequado absorvente. Pressão e temperatura de operação. Depois eu tenho que ter, para entrar no simulador, eu vou ter que ter uma estimativa de queda de pressão por prato na coluna. A taxa, eu preciso definir, né? A taxa do agente de separação máximo, se é a vazão, ou a taxa de entrada, no caso da absorção da corrente líquida que eu vou entrar, no caso da dessorção da corrente de vapor que eu vou usar. O número de estágios de equilíbrio. Eventualmente, se tem algum problema, algum efeito térmico, eu tenho que levar isso em conta para poder compensar. O tipo de coluna, se vai ser uma coluna spray dry, uma coluna de borbulhamento, uma coluna de prato, uma coluna de recheio. Aí eu tenho que ter uma noção da altura da coluna, do número de pratos da coluna e do diâmetro da coluna. Né? Para pratos vocês já viram, e agora vocês vão ver para recheio. Ok? E então vamos abrir aquela caixinha do solvente. Né? Qual é o absorvente ideal para uma dada separação? Então a primeira coisa é que o soluto que eu quero de remover, ele tem que ter alta solubilidade no solvente. Que aí eu posso trabalhar com vazões mais baixas. Né? Quanto mais solúvel o soluto for, menor vai ser a vazão necessária para uma dada meta de separação. E eu quero ele tem que ter pouca perda, lembra? A gente tem que tomar cuidado com a perda de solvente durante a separação. Então, ele tem que estar baixa volatilidade nas condições de temperatura e pressão da coluna. E aí,
para facilitar a recuperação também, né? Ele tem que ser estável, né? Para evitar a decomposição dele e evitar os custos de make-up. O ideal é que ele não seja corrosivo, para não ter problemas de entupimento de coluna, entupimento de prato, ter que trocar, fazer manutenção, principalmente quando eu uso pratos metálicos. Ele tem que ter baixa viscosidade. Ele tendo baixa viscosidade, as taxas de transferência de massa vão ser melhores. Você lembra que a viscosidade é diretamente associada ao coeficiente de fusão. Então as transferências vão ser maiores, mas também, do ponto de vista de mecânica dos fluidos, os custos de bombeamento vão ser menor. Né? Ele vai cair por gravidade com uma velocidade mais facilmente. Então, se a viscosidade for baixa. O ideal é que ele não forme espuma. Na hora que quando o gás estiver borbulhando nele, ele não forma espuma, não tem tenso ativo. Não formar espuma porque ele vai diminuir a área de contato. Não ser tóxico nem inflamável, para evitar o risco do operador. E ele ser barato, ter disponibilidade no mercado por um bom preço, ser acessível e ser barato. Tá? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter na seleção, né? E a outra coisa que talvez não esteja aqui é que os gases que eu quero, os gases inertes, que são os gases que vão se manter em fase gasosa, eles devem ser pouco solúveis no solvente. Eles têm que ter pouco solúvel, porque senão eu vou ter muita perda, né? Exatamente do gás que eu quero limpar. Gente, dúvidas aqui sobre a seleção do solvente? Agente de separação máxima? Eu vejo que extração líquido-líquido é algo semelhante a essa discussão. Eu vou tocar, tá? Então, resumindo as principais considerações de projeto, em geral, a pressão de operação na absorção deveria ser alta e a temperatura baixa, para minimizar o número de estágios requeridos ou a taxa molar de solvente, e para reduzir o volume requerido para acomodar, né? Aí vai pensar em tancagem, etc. Né? Na dessorção, deve-se operar em baixas pressões e elevadas temperaturas, para minimizar o número de estágios requeridos. Mas tem que tomar cuidado com essa temperatura também, que ela não pode ser alta demais, porque senão você começa a volatilizar o cara que você quer tratar, né? Então, isso tudo você tem que tomar cuidado. Então, as condições de operação e absorção devem evitar a condensação do gás, para não ter perda do gás que eu estou recuperando, e na dessorção tem que evitar a evaporação do solvente, né? A evaporação do líquido que eu estou tratando. Então, só para vocês lembrarem, o número de graus de liberdade na coluna de absorção, né? Onde está aqui número de graus, número de variáveis, número de restrições, fazendo o balanço, a gente chega em isso uma coluna diabática, né? Eu tenho que especificar N mais 2C mais 5 variáveis. Se a coluna for uma diabática, tem 2N, que é o calor trocado em cada estágio. Mas normalmente essas colunas são adiabáticas, né? O calor trocados em cada estágio é 0. E esse N é a pressão em cada estágio. Eu vou ter as correntes de entrada, o número de estágios, eu tenho que especificar essas variáveis. Então, o método que a gente vai trabalhar são os métodos que vão fornecer valores para esses graus de liberdade para a gente poder rodar o simulador. É a mesma lógica da destilação. Bom, esses métodos gráficos, gente, eles trabalham com vazões normalizadas, vazões em base isenta. Então, o símbolo que a gente vai usar aqui nessas notas é o seguinte, ó. Quem é o L'? L' é a taxa de absorvente, né, de solvente, livre de soluto. Quem é o G'? O G' é a vazão de gás livre do soluto. Quem é esse X maiúsculo aqui? O X' é a razão molar de soluto na fase líquida
em base isenta de soluto. Ou seja, é mol de soluto dividido por mol de todos os gases menos o soluto, na fase líquida. E o Y vai ser a razão mol de soluto na fase gasosa, ou seja, mol de soluto na fase gasosa dividido por mol de gás inerte, né? Gás que não passa para a fase líquida. Bom, se a gente adotar como hipótese no método, né, esse método gráfico, a gente vai adotar como hipótese que o solvente ele não passa para a fase gasosa e que os gases inertes não migram para a fase líquida, somente o soluto migra, quem que é Xi? Xi é mol do soluto por mol do solvente. E quem é YI? YI é mol de soluto por mol de gás inerte. Como eu relaciono essa variável X com a fração molar? A razão molar vai ser a fração molar da corrente dividido por 1 menos a fração molar. Tá? Depois só observar. O que é a fração molar? Né? Mol de soluto I por mol total da corrente. O que é 1 menos xi? Né? Mol de tudo que não é I por mol total. Aí você corta o denominador mol total em cima e embaixo, fica mol de soluto I dividido por mol de tudo que não é soluto I. E na hipótese que a gente está adotando no método, é mol de solvente. E o YI também pode ser definido em termos das frações molares. Então, tendo as frações molares da corrente, vocês calculam as razões molares, que é a variável que a gente vai usar tanto na curva de equilíbrio quanto nas equações de balanço. Então, quais são as hipóteses aqui? Inicialmente, considera-se uma curva de absorção operando em contracorrente, o que é prático, tem que ser contracorrente mesmo. A entalpia de absorção é desprezível, ou seja, não tem efeitos térmicos na corrente. A coluna é isotérmica e isobárica, de modo que eu posso usar uma única curva de equilíbrio válida para a coluna toda. O solvente líquido não é volátil, ou seja, tem pSAT negligenciável. E o gás diluente é insolúvel no líquido. Então, essas são as principais hipóteses por trás do método gráfico que a gente vai adotar. Tá? Então, cuidado, às vezes cai em concurso, hein, gente? E aqui, quem é a constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio, aqui eu estou dando para o prato N, mas poderia ser qualquer outro prato, né, da coluna. Ela é definido como a fração molar do soluto na fase gasosa dividido pela fração molar da fase líquida saindo do prato, lembrando que são estágios de equilíbrio, né? O que caracteriza o estado de equilíbrio? As correntes de saída do estágio estão em equilíbrio termodinâmico. Certo? Bom, eu posso também definir Kn em termos das razões molares, é só recuperar, né? Brincar aqui, né? Isolar xi nessa igualdade, isolar y nessa igualdade, a gente vai ver que yn é yN 1 mais yN. E xn, né, xN, vai ser xN 1 mais xN. Então, eu posso escrever a constante de equilíbrio em cada prato, tanto em termos de fração molar, quanto em termos de razão molar. Ela vai ser útil para a gente no nosso método. Vamos seguir, que senão eu vou atrasar. Então, o primeiro passo é saber tudo sobre a corrente que eu quero tratar, ou saber, então, as composições de soluto, as vazões que eu quero tratar, o G. Né? Com G em composição, eu acho o G'. Com as composições, eu acho o Y'. E saber o X'. Eu já sei quem é L'? Não, eu não sei. Eu ainda não decidi qual é a vazão de solvente que eu vou usar. Tá? Mas a composição eu sei, porque eu sei de onde que eu estou tirando esse solvente.
Bom, eu tenho que definir a meta. Então, eu tenho que definir quem é esse YZ1. Mas e o gelinho, professor? O gelinho aqui no topo tem que ser igual ao gelinho no fundo. Mas por quê? Porque eu não assumi por hipótese que os gases inertes não vão migrar. E quem é gelinho? Gelinho é a vazão só dos gases inertes. Se gelinho é a vazão só dos gases inertes, e os gases inertes não vão passar para a fase líquida, então o gelinho é constante ao longo de toda a torre. Olha que legal. Gelinho é constante ao longo de toda a torre. Então o gelinho aqui embaixo, eu consigo calcular a partir dos dados da corrente que eu quero tratar, é igual o gelinho no topo. O Y1, que é a condição de saída aqui do gás, é a especificação de projeto, e o Y1 mais 1 é como a corrente que eu quero tratar está chegando. Tá? Bom, e fixando a pressão e a temperatura da corrente, eu vou lá em termo ESP, tiro a curva de equilíbrio para esses dois, e eu posso reconstruir a curva de equilíbrio em termos de Y e X. Normalmente vocês têm as curvas de equilíbrio em termos de fração molar, né? Que é Y e X. Mas eu já ensinei a vocês a como mudar, então eu posso construir em termos de Y e X e reconstruo a curva de equilíbrio. Então, como é que vocês vão fazer isso no Excel, né? Entra no Excel, pega os dados de equilíbrio em termos de X e Y, recalcula para cada ponto X e Y e desenha o gráfico em termos de Y e X. Alguma dúvida? Bom, então agora eu vou construir a reta de operação da coluna de absorção. Professor, reta de operação da curva de absorção. Como é que a gente faz reta de operação, moçada? Eu não sei bem o que a resposta é por balanço de massa, né? Balanço de massa, claro. E aí, é o mesmo truque, né? Lembra que a gente fazia sessão de balanço de massa para fazer a rosa? A gente fazia balanço de massa na sessão de absorção? Como aqui só tem uma sessão, mas a lógica é a mesma. Eu vou pegar o topo da coluna e vou cortar num prato J qualquer, para ficar genérico. Mas por que o topo, professor? Porque na absorção eu tenho as informações de topo. Então, fazendo balanço de massa para o soluto, óbvio que eu sou malandro, vou fazer para o soluto, né? É quem que eu quero acompanhar e tal, quero fazer um projeto para ele. Quem que entra na coluna? Entra X0L. Mas repare que eu estou fazendo um balanço um pouco diferente. Quem que é L'? L' não é a vazão molar de solvente? Isenta de soluto? Quem é X0? X0 é mol de soluto que está entrando, um mol de solvente. Então, X vezes L em base isenta vai me dar o quê? Mol de soluto nessa corrente, entrando. Y aqui, que está entrando aqui, é que vem do prato J mais 1. Então, YJ mais 1 vezes o G', vai me dar o mol de soluto que está entrando aqui, ó. Tem que ser igual ao mol de soluto que está saindo aqui. Quem que é o mol de soluto saindo aqui? Vai ser X, que está saindo do prato J, vezes o L'. Ué, professor, o L' é o mesmo daqui? É. Porque eu não falei que o líquido, ele não vaporiza, e os gases inertes não entram no líquido, então o L' também é constante ao longo de toda a torre. Então, L' vezes X. Mas o Y vezes o G' aqui no topo. Certo? E aí, como é que a gente constrói? O que é a reta de operação, né? Não é um relaciona corrente que se cruza? Repara, o YJ mais 1, ele cruza com o XJ. Então, eu quero relacionar o YJ mais 1 com o XJ. Então, eu vou isolar YJ mais 1, YJ mais 1, em função de quem?
de XJ. E vai ser a inclinação da reta de operação? A inclinação da reta de operação vai ser L' sobre G'. Quem vai ser o coeficiente linear? O coeficiente linear é y1. Opa, y1 eu tenho? Tenho. É a meta de separação. Menos x0. x0 eu tenho? Tenho. Eu tenho porque eu sei qual é a composição do meu agente de separação máximo. Vezes o L' sobre G'. Então, esse termo todo aqui é o coeficiente linear da minha reta de operação. Então, como é que eu desenho a reta de operação? Eu começo pelo ponto que eu tenho. O ponto que eu tenho, né, não é... Repara, x0 não cruza com y1. Então, o ponto x0, y1 tem que estar na reta de operação. Eu venho aqui e marco o ponto. Ó. x0, y1. Esse ponto aqui, onde está a setinha, ele tem que estar na reta de operação, porque são correntes que se cruzam. Beleza. Se eu souber, eu já tomei a decisão de qual é a L' que eu vou usar, que é a única coisa que está faltando, então, digamos que eu já decidi, vou trabalhar com uma L' de tanto. Então, eu já tenho essa inclinação. Eu sei o quanto que vale o yn mais 1, então eu sei que a minha reta de operação ela vai ter que ir até esse pontilhado aqui, né, porque esse cara é a composição da corrente 500, então a reta de operação ela só vai ter validade desse ponto até algum lugar nessa horizontal aqui. O coeficiente linear está aqui, então eu pego esse coeficiente linear, marco ele aqui, faço o prolongamento, mas ela só vai ser válida e faço até o prolongamento até ele cortar a composição de entrada do gás, que é o yn mais 1 que eu tenho a priori. Repara que isso só foi possível eu conhecer o L' sobre G'. Como o G' eu tenho, que o G' é um dado de projeto, falta para eu construir isso aqui, falta só o quê? Para eu construir a reta de operação, falta só tomar a decisão qual L' eu usar. Gente, alguma dúvida sobre a construção da reta de operação? Lembrar que eu sempre começo pelo ponto do topo e tomar a decisão de qual é o L' usar, eu consigo construir a reta de operação e que a reta de operação ela só tem significado físico até a horizontal que cruza em yn mais 1? E que a estratégia de projeto é construir o mesmo gráfico de y versus x, a curva de equilíbrio modificada para essas variáveis e a reta de operação? Sim, tranquilo. Tranquilo, né? Gente, isso é muito fácil, né? E agora você já deve até imaginar, já deve estar imaginando como que eu vou tomar a decisão de qual L' usar, né? Então, a nossa discussão vai ser em cima qual L' usar. Mas antes disso, eu quero falar como fazer a mesma brincadeira por causa da dessorção. No caso da dessorção, começa o projeto do mesmo jeito. Só que lembrando que na dessorção, eu quero tratar a corrente de líquido. Então, esses aqui são os dados da corrente que eu quero tratar. Então, L' eu tenho, porque é a corrente que eu quero tratar, e esse xn mais 1 eu tenho. Lembrando que na dessorção eu numero, ao contrário, numero de baixo para cima, né? Bom, e aqui no fundo, eu conheço o y0, e o y0 é a composição do meu agente de separação máximo, é a composição do ar que eu vou usar, por exemplo, se eu for usar o ar, um agente de separação máximo. Né? E eu tenho uma meta de separação, então o x1 eu tenho. Eu tenho L', tenho xn mais 1 e tenho uma meta que é o x1. Eu não tenho agora qual G' usar, para a evasão de agente de separação máximo que eu vou usar, e o quanto que ele vai sair aqui na saída, né? Quanto que ele vai sair contaminado. Eu vou lá, tiro os dados de equilíbrio em termos de fração molar, reconstruo a curva de equilíbrio nas variáveis modificadas em termos de razão,
então y e x, e construo a curva de equilíbrio. E aí eu faço o balanço de massa, aí para absorção eu pego o fundo, né? Porque as informações que eu tenho a priori são as informações do fundo. Então quem entra no meu balanço? A entrada vai ser o líquido aqui que vem do prato XJ mais 1, então J mais 1 vezes L', mais Y0 G' tem que ser igual a X1 L' mais YJ G'. Isolando Y, né, YJ em função de XJ, eu tenho aqui a reta de operação da coluna de desorção, cuja inclinação continua sendo L' sub G', e o coeficiente angular vai ser Y0 menos X1, eu tenho L' sobre G'. Sendo que agora, quem eu tenho que obter, quem eu não conheço é o G', né? Eu tenho que achar qual é o G'. E que ponto que eu tenho a priori? O ponto que eu tenho a priori é o ponto do fundo. É o X1, X1 e Y0, eles são correntes que se cruzam. Então eu marco esse ponto. Eu sei quem é o Xn mais 1. O Xn mais 1 é a condição da corrente que eu quero tratar. Então eu defino aqui a vertical, que é o limite da minha reta de operação. Vejo, né? Aonde que ela vai bater, o meu coeficiente linear, faço o prolongamento até começar aqui do ponto de fundo e prolongo ela até ela cruzar a vertical, até ela achar no ponto de topo. E a inclinação é L' sobre G'. Beleza, gente? Construir a reta de operação para absorção. O que vocês têm que dominar, né? Se vocês estiverem com lápis e papel. Dominar quem é a corrente de entrada na absorção, quem é a corrente de entrada na desorção. Entender que as composições do agente de separação masso que eu tenho, ou seja, na absorção eu vou ter o X0, na desorção eu vou ter o Y0. Entender que na absorção eu tenho a priori o G' e tenho que tomar uma decisão de projeto com L', e na desorção, no stripping, quem eu tenho amarrado no projeto é o L', e a decisão que eu tenho que tomar é qual G' usar. Então a decisão é sempre qual é a vazão de agente de separação máximo que eu tenho que usar. Sempre marco o ponto, né? De topo na absorção e de fundo, que são onde eu tenho as composições, né, as variáveis intensivas conhecidas. No caso da absorção, eu tiro a horizontal em YN mais 1. No caso da desorção, eu tiro a vertical em XN mais 1. Depois que eu tiver definido a inclinação, eu vou, né, e desenho a reta de operação. Ok? Muito bem. Repara, gente, que se eu fizer, né, o L', ele pode estar relacionado com as composições de fundo e de topo. Basta eu fazer um balanço na coluna toda. Então, agora, voltei para a absorção, tá, gente? Voltei a estar trabalhando com a absorção. Se eu fizer um balanço global, vai ficar quem? X0 L' mais YN mais 1 vezes G' tem que ser igual a XN L' mais Y1 G'. Isolando L' nessa reta, eu tenho aqui, ó, eu tenho como calcular a partir calcular L'. Mas quem que eu não tenho? Quem eu não tenho aqui é o XN. Se eu não souber qual é o L' usar, eu também não sei quem é o XN. Tudo bem. Aguarda essa informação. Bom, eu tenho aqui minha curva de equilíbrio, que está aqui essa curvinha vermelha, minha curvinha de equilíbrio, e tenho o ponto do topo, que é o Y1 X0. E sei que a minha reta de operação ela é válida até essa horizontal aqui, em YN mais 1. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se meu L for para infinito,
Se meu L for para infinito, minha reta de operação vai ser essa vertical. Se eu começar agora a diminuir a vazão de líquido, o que acontece com a inclinação, gente? A inclinação não vai diminuindo? Eu diminuir a vazão de líquido. À medida que eu vou diminuindo a vazão de líquido, ó, que é a inclinação da reta de operação, a inclinação vai diminuindo. Ela sempre tem que ir até essa horizontal. Né? Sempre ela tem que caminhar até aqui. Diminuir mais um pouquinho. Opa! Eu só for diminuindo a vazão de líquido, diminuindo a vazão de líquido, diminuindo a vazão de líquido, olha o que aconteceu. O que aconteceu, moçada? Ela encontrou a curva de equilíbrio, né? Dentro da validade dela. Deixa eu voltar uma aqui, ó. Repara, se eu fizer o prolongamento nessa condição aqui, para esse L', se eu fizer o prolongamento, em algum momento ela vai cruzar a curva de equilíbrio. Se eu fizer o prolongamento da curva vermelha e da reta azul, em algum momento elas vão se encontrar. Sim, sim. Né? Mas depois que ela cruza essa horizontal, ela não tem mais significado físico para mim. Agora, quando ela toca a primeira vez a curva de equilíbrio dentro da região de validade, o que eu encontrei aí? Lembra? A reta azul ela é formada por pares ordenados de composição de correntes que se cruzam. A curva vermelha, que é a curva de equilíbrio, ela é formada por pares ordenados de composição em equilíbrio termodinâmico. Quando eu tenho ponto que coincide, eu tenho correntes que se cruzam e que também estão em equilíbrio termodinâmico. O que isso representa? É um pint? Um pint. Nesse prato, eu não vou ter a força motriz necessária para a transferência de massa. Babou. Nesse caso, onde que eu encontrei o primeiro pint? Então, se eu for diminuindo a vazão de líquido, onde que eu encontrei o primeiro pint? Na saída, né? Se eu diminuir ainda mais, o pint vai acabar ocorrendo algum prato aqui dentro. Mas me serve mais. Basta encontrar o primeiro pint, significa que eu achei a menor vazão de líquido possível. Né? Eu tenho, bolinha aberta, né? Esse é o valor mínimo. Eu não posso operar nesse valor mínimo. Eu tenho que operar na vazão de líquido sempre acima desse valor de mínimo. Eu não posso ter pint na minha coluna. Então, quando eu pego a inclinação dessa reta, eu tenho a reta de operação do pint. Lá na coluna de destilação eu chamava de rosa do pint. Aqui não tem um nome especial. Então, essa reta azul desenhada desta forma é a reta de operação em condições de pint. Então, o L' que aparece é o L' mínimo. Então, como é que eu faço na prática? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Na prática, como é que vocês vão fazer? Vocês vão estar desenhando. Vão estar desenhando aqui. A curva de equilíbrio já vai estar desenhada. Vocês vão marcar o primeiro ponto. Não desenha essa reta azul não, tá? Vão desenhar esse primeiro ponto aqui. E aí vocês vão pegar o YN mais 1 e vão com a reguinha até ver onde o YN mais 1 toca a curva de equilíbrio. E aí vocês vão pegar esse par ordenado aqui, ó. Vocês vão ver quem é o XN. Né? Repara que esse cara aqui, o YN mais 1 não cruza com o XN? Cruza, não cruza? Hein, gente? Sim. Então vocês vão ler aqui embaixo o XN no pint. E é bom ter um símbolozinho. Vocês vão escrever aqui XN asterisco, ou XN de equilíbrio, ou XN do pint, para vocês não confundirem com o XN real. E aí, se você botar aqui, ler aqui o XN do pint, vocês vão ler aqui embaixo, esse cara quem é? O L mínimo. Certo?
Agora, quando eu estiver no Pint, eu posso, por exemplo, isolar. Aqui está vendo? Ó, Kn é YN, que está em equilíbrio, né? Então, quem que tá se eu estiver no Pint, quem que está em equilíbrio com o YN mais 1? Que está aqui. Quem está em equilíbrio com ele? Não é o XN do Pint? Se você não tiver o gráfico, tiver valores de K, se eu tiver um modelo, se eu estiver modelando, é só isolar XN nessa igualdade. Isolando XN nessa igualdade, tá vendo essas chavezinhas aqui que estão aqui embaixo dessa expressão, gente? Do L mínimo aqui embaixo? Tá vendo que tem um termo aqui entre chaves? Todo mundo tá vendo? Sim, Bruce. Então, que expressão é essa que está entre chaves aqui? É só pegar Kn igual a isso aqui e isolar XN. Aí vocês vão trocar o XN aqui por essas chaves todas aqui. Então, se eu tiver um modelo, se ao invés de tiver o gráfico, né, os dados experimentais, eu tiver um modelo termodinâmico, eu posso usar o L mínimo, calcular o L mínimo dessa forma. Tá? Por quê? Porque o YN mais 1 está em equilíbrio com o XN do Pint. Se eu tiver o gráfico, eu não preciso usar essa expressão, eu leio diretamente. Se eu tiver o modelo para Kn, aí eu uso essa expressão. Então, vocês que gostam de modelagem, entenderam o que essa equação significa? E de onde ela saiu? Bom, não tem tudo bem. Depois vocês em casa dão uma estudada, né? E no caso da dessorção, gente? Na dessorção, eu posso fazer a mesma brincadeira, só que eu isolo gelinha, né? Eu pego o ponto do fundo e vou mudando a inclinação. À medida que eu vou diminuindo o G, eu estou aumentando a inclinação. Por isso que é o contrário, né? Diminuindo o G, eu aumento a inclinação. Vai aumentando a inclinação, até o ponto de XN mais 1 que eu tenho, né? Lembra? Aqui eu tiro uma vertical, subo com essa vertical até a curva de equilíbrio e marco esse ponto para achar o YN do Pint. O YN asterisco. E aí eu posso pegar essa inclinação aqui, da inclinação do Pint, para achar o G' mínimo. Então é isso. G' mínimo. Bom, e aí como é que eu faço para achar a inclinação de operação? Para poder construir, né? Repara que essa reta azul agora, ela não está no Pint, né? Ela não está no Pint, porque olha só, o YN está fora, né? É só essa regiãozinha aqui que me interessa. Como é que eu acho isso? Eu vou... daqui a pouco vai aparecer a heurística econômica, só para vocês entenderem. Eu vou pegar o L mínimo e multiplicar por 1,5, tá? Eu vou pegar o L mínimo e multiplicar por 1,5. Essa é a heurística econômica. E na dessorção, eu vou pegar o G mínimo e multiplicar por 1,5. Tudo bem? Bom, agora vamos ver como é que eu tiro os estados de equilíbrio, né? Então, pegando o L mínimo, multiplicando por 1,5, eu acho o L' de operação. Aí eu posso construir aqui, né? Aí eu acho o coeficiente linear, extrapolo até aqui, tem aqui minha curva de operação. E como é que eu acho o número de estágios de equilíbrio? Eu saio desse ponto, que é o ponto que eu tenho, vou horizontalmente até a curva de equilíbrio, né? Marco o X1, aí eu subo verticalmente até a reta de operação, acho o Y2, né? Então, X1 cruza com Y2, são correntes que se cruzam. Depois eu vou em Y2 horizontalmente até a curva de equilíbrio, acho que o X2, que está em equilíbrio com o Y2. Depois eu vou com o X2 até a reta de operação e acho, por acaso aqui deu 2 estágios, mas é isso, né? Quanto mais próximo a reta de operação tiver da curva de equilíbrio, mais difícil é a separação, mais estágios eu vou colocar. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, coincidiu, né? Cravou. E se
não cravar, passar um pouquinho. Se passar um pouquinho, vocês fazem aquela mesma brincadeira para encontrar a fração de estágios, usando aqui aquela brincadeira em termos de y. Do penúltimo y e do último y do degrau com y especificado. Tá? Vocês vão seguir nesse degrau até ou coincidir com yn mais 1 ou passar dele. E se passar dele, tem que calcular a fração de estágio. Estágio 1, estágio 2. Né? Encontrei 2 estágios de equilíbrio. Na desorção, eu saio do prato de fundo e mudo um pouquinho. Né? Aí eu vou do prato de fundo vertical até a curva de equilíbrio, depois eu vou horizontal até a reta de operação, vertical, horizontal, até... Repara que aqui, como a reta de operação está bem mais próxima da curva de equilíbrio, como vou ter que continuar, né? Eu parei aqui nesse exemplo, mas eu teria que continuar aqui até chegar aqui, ultrapassar o xn mais 1, né? Ou cravar em xn mais 1 ou ultrapassar. E aí, para calcular a fração de estágio, eu uso a composição do líquido, porque essa que é a meta que eu tenho. Eu vou subindo os degraus aqui. Gente, alguma dúvida de como fazer o método? É bem fácil, né? E aqui um resumão, né? Tendo os dados, professor, fica fácil aplicar o método. Tendo os dados, fica fácil aplicar o método. E só você não vai ter a vazão de líquido, né? No caso da absorção, nem a vazão do gás no caso da desorção. Só sim. que a estratégia é pelo pinch, né? A estratégia é pelo pinch. Beleza? Tanto na absorção como na desorção. E aqui um resumão, né? Traçar a reta que une y0 e x0, achar o ponto, né? Interseção na linha de equilíbrio. Uma linha de equilíbrio que com prolongamento yn, né? Que é pegar isso aqui e seguir até a reta de operação, até a curva de equilíbrio. Desenhar a reta do pinch, achar a inclinação do pinch. Aí você vai achar o L mínimo. Achando o L mínimo, você vai usar uma heurística econômica. Vai achar uma heurística econômica, corrige, constrói a reta de operação e vai fazendo os degraus. Tá? Só uma curiosidade aqui, né? Para soluções diluídas, o Y é muito parecido com o Yzinho e o X é muito parecido com o Yzinho. E esse colchete aqui é aproximadamente Kn, né? Então, para soluções diluídas, o Y mínimo pode ser calculado dessa forma aqui. E se o meu solvente entra isento de soluto, significa que o X0 é 0, né? Se eu consigo a recuperação perfeita do meu solvente, e aí eu consigo calcular o L' mínimo por essa expressão. Mas essas duas expressões aqui são casos particulares para soluções diluídas e, além disso, com o solvente entrando isento. Aí, de novo, a estratégia. Depois vocês olham com calma na gravação, porque a aula acabou, né? A estratégia. Como é que ficam os degraus no caso da absorção e os degraus no caso da desorção. E aí, vocês vão ver no livro que tem um método que vale só para soluções diluídas, que é o método baseado na equação de Krenser. Eu não vou fazer a demonstração com vocês, mas tendo o fator de separação desejado, definindo o fator de separação, vocês obtêm o número de estágios de equilíbrio por essa expressão aqui, né? Fazendo a linearização dessa expressão, etc. Vocês têm dado a condição de entrada do vapor, a meta desejada da separação, né? E quem é esse Y0 aqui? Esse Y0 é o Y que está em equilíbrio com o X0. E quem é X0? É a composição do líquido que está entrando no solvente, a composição do solvente. Então,
Y0, na verdade, é o K de equilíbrio vezes X0. Então, tendo essa informação, definindo um fator de separação, vocês podem encontrar essa expressão diretamente, usando a equação de Krenser para absorção e a equação de Krenser para absorção. Lembrando a definição de A e S. Eu não gosto muito dessas expressões, desses modelinhos, mas em alguns casos pode usar. Eu prefiro fazer mais formal. Tá? E aí está aqui, né? Eu apliquei log dos dois lados e isolei o N para o caso da absorção, como achar, né? Lembrando que o Y0 é a constante de equilíbrio. Como eu estou em sistema diluído, a constante de equilíbrio se confunde com a própria constante de Henry, né? Se eu estiver trabalhando com solução diluída. Então, quando eu tiver solução diluída, ou seja, o meu vapor está entrando com menos de 5%, né? A corrente que eu quero tratar está com menos de 5%, significa que ao longo da coluna toda ela vai estar bem diluída, né? E aí você pode achar o N, não necessariamente pelo método gráfico, mas usando a expressão de Kenseth. E também é dado por esse gráfico aqui. Tá? Cada curva dessa é um fator de absorção ou um fator de desorção, né? É o A ou o S. E para cada curva tem um A diferente. Eu entro aqui com a ordenada, sigo com a ordenada até a curva referente ao meu fator de absorção e leio aqui embaixo, na abscissa, o número de pratos teóricos necessário. Tá? Vocês podem obter graficamente, coisa que o pessoal da Petrobras, concurso da Petrobras, eles adoram, ou fazer a conta, né? Essa conta aqui é baseada nessa expressão de Krenser, mas que só vale para soluções diluídas. Gente, é isso que eu tinha que apresentar para vocês.